Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Hoje, naquele formato que você gosta, com tempos definidos e limitados para as respostas e comentários dos convidados, a fim de equilibrar o debate e permitir que você ouça de forma igual os dois lados da questão. E quais são os dois lados de hoje? Bem, nós vamos conversar sobre dois pontos bastante polêmicos ligados à escatologia. Se é que existe algum ponto da escatologia que é polêmico. Mas enfim, nós vamos falar sobre a identidade das bestas de Apocalipse 13. Você conhece o texto lá, o João diz que viu uma besta que emerge do mar e outra que emerge da terra e tal, e elas vão dominar o mundo. E quem seriam essas bestas? É possível identificá-las? Sim ou não e como? Outra questão que nós vamos discutir é o milênio, aquele período de 1000 anos no qual período o Senhor Jesus governará o mundo. Esse milênio de que a Bíblia fala vai acontecer aqui na Terra, Jesus vem e reina neste planeta aqui durante 1000 anos, ou é um tempo de estadia dos salvos no céu com o Senhor Jesus? Onde se dará o milênio? E em que termos ele se concretizará? Essas são duas questões polêmicas. Nós trouxemos dois convidados, inclusive sugeridos pelos nossos telespectadores, que com o tempo definido vão perguntar-se mutuamente a respeito da defesa de seus pontos de vista. Ouça-os e anote aquilo que eles disserem, para que você possa formar a sua opinião, confirmar aquilo que você já pensa, tirar suas dúvidas, mudar o seu jeito de pensar e também para servir de subsídio para conversas sobre o assunto com os crentes e pastor da sua igreja no fim de semana. Está no ar o Vejam Só. Olá! Começa agora o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E ela tem presente para você, daqui a pouco eu falo disso. Antes, conheça os convidados que vão participar do nosso debate. Um deles foi, inclusive, sugestão dos telespectadores, Pastor Patrick de Almeida Siqueira, é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e volta ao programa. Seja bem-vindo outra vez, pastor. Paz e graça. Paz e graça, reverendo Weber. É uma alegria poder estar aqui de volta no programa, poder partilhar a palavra de Deus. Queria mandar aí um abraço para os amigos da nossa igreja lá em Calcaia do Alto. E é bom estar aqui de volta contigo. É lá que o irmão pastoreia? Isso. Na última vez que eu vim no programa, isso foi ano passado, nós estávamos na Vila Iara. E agora nós somos transferidos para um distrito de Cotia, chamado Calcaia do Alto. Então são 6 congregações lá que a gente ajuda. Conheço Calcaia do Alto. É frio para chuchu lá no inverno. É verdade. Lembra de quando eu fui pastor lá em Farroupilha, pertinho de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. E qual é o endereço do pastor? Reverendo, a gente acabou de ser transferido para lá, faz poucas semanas. Eu não vou saber dizer de cabeça aqui o endereço certinho da igreja, mas fica ali no centro, pertinho de uma praça que tem ali no centro, é bem fácil de achar. Todo mundo conhece. Calcaia do Alto. Isso. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu tenho aqui, um presentinho, antes que eu me esqueça. Gosto sempre de trazer um presente, para o reverendo. Aqui são 2 livros, Heber. Apocalipse 13, Bem sobre o tema. Último Império, exatamente, é bem sobre o tema. Casa Publicadora Brasileira deu aí de tá doando, A gente gostaria de presentear o senhor. Deixa eu mostrar, para qual câmera eu mostro? Para 3? Ó, esse aqui qual que é? O Último Império? É o Último Império, que fala sobre a besta que sai da terra, A segunda besta ali do Apocalipse 13. E é de Vanderlei Dornelles? Vanderlei Dornelles, brasileiro? Brasileiro, editor da Casa Publicadora Brasileira. Legal. E esse daqui, o Apocalipse 13, especificamente sobre o capítulo das 2 bestas, Apocalipse 13.
aqui. Esse é um livro de Marvin Monroe, ele é mais histórico, né? É um livro bem completo, traz muita informação valiosa. Muito obrigado. Inclusive, quem quiser adquirir, que gostar do tema, está na promoção lá no www.cpb.com.br. CPB é Casa Publicadora Brasileira, tá? Lá em Tatuí. Exatamente. Muito bom. Obrigado pelos presentes. Nada. Bom, do outro lado nós temos o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, né? Ele é da Igreja Batista Redenção e viajou de Bragança Paulista para estar conosco hoje. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Podemos conversar a respeito da Escritura e tentarmos pelo menos chegar a uma conclusão bíblica a respeito do assunto. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? A Igreja Batista Redenção, aqui eu pastoreio, fica em Bragança, na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1084, no centro de Bragança. Mas quem mora aqui em São Paulo, nós temos na Taliba Leonel, pastor Marcos Branconato, pastor Thomas Tronco, Taliba Leonel 3780. Temos também em Atibaia, com o pastor Pedro Freitas. Entrando no nosso site, dá para ter acesso a todos os núcleos onde a Igreja Batista Redenção se reúne. Mas a vantagem de você ir lá para Bragança é que o cafezinho é com linguiça. Isso mesmo. Linguiça de provolone, de bacon. Existe linguiça de provolone? Qualquer programa eu venho, eu trago aqui, só não dá para partilhar na hora do programa. Tá bom. Ele também não ia comer linguiça. Não pode, né, pastor? Eu tô no regime vegetariano agora. Mas mesmo assim, né? Linguiça não pode, né? A carne de porco, os adventistas evitam, né? Então, tá certo. Tá bom. Pra mim só. Ok. Aliás, você só promete, né, pastor? Fala sério, né? Vou ter que ir lá para Bragança. Vou lá num domingo assistir o culto e tomar café com... Isso é um prazer. Linguiça de provolone. Provolone. Essa me deixou curioso. Hoje, o programa é naquele formato, com um tempo definido para as perguntas, ou melhor, para as respostas e comentários. E quem vai começar o debate será justamente o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção, lá de Bragança Paulista, porque ele é o mais velho dos dois, essa é a regra, o mais velho começa. Pastor Marcos, qual vai ser a opinião que o senhor vai defender ao longo do debate? Ok. Primeiro, em relação às duas bestas do livro do Apocalipse, a minha defesa bíblica vai ser de que é perfeitamente possível, à luz das Escrituras, identificarmos cada uma delas. Porém, apesar de a Bíblia nos mostrar como identificá-los, eu quero deixar claro que isso vai ser possível para a igreja para os crentes que se converteram durante a tribulação, uma vez que, biblicamente, eu entendo que a igreja é tirada antes desse período tribulacional. Então, quando o anticristo surgir, quando o falso profeta surgir, aqueles que se converterem nesse período terão, se conhecerem a Escritura a partir da sua conversão, ou mesmo aqueles que tiverem acesso à Escritura não sendo convertidos, olhando o que a Bíblia diz sobre esses personagens, facilmente eles seriam identificados. Em relação à segunda pergunta, onde os crentes vão estar durante o milênio, a Bíblia também é bem clara de que eles estarão aqui na Terra, reinando com Cristo durante esses 1000 anos. Essas são as duas maneiras como a Bíblia apresenta isso, e eu quero, ao longo desse tempo, poder apresentar de maneira clara a defesa dessas duas propostas. Muito obrigado, pastor. Pastor Patrick de Almeida Siqueira, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual vai ser a posição que o senhor vai defender? Nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós temos um sistema escatológico diferente, né? Normalmente nós temos os futuristas, os preteristas, os idealistas. Nós somos historicistas. Então, pedir só um tempo rapidinho para poder explicar que provavelmente pode ser diferente, né, daquilo que você já ouviu. Então, para os nossos telespectadores entenderem, o futurismo ele foi criado por um padre chamado Francisco Ribeira, no século XVII, e ele aponta as profecias do Apocalipse para o futuro. O preterismo diz que as profecias do Apocalipse elas se cumpriram todas no primeiro século. E o idealismo, né, que é a posição dos amilenistas, ele quer dizer que o Apocalipse ele não deve ser interpretado tão literalmente, né? Ele é simbólico, enfim. Então, o historicismo ele dá uma olhada para o Apocalipse, vendo que o livro do Apocalipse foi escrito para 7 igrejas, mas ele também ele
fala de coisas lá do primeiro século, fala de coisas no decorrer da história e coisas do futuro também. Então seria uma junção. Esse tipo de abordagem era muito comum nos pré-reformadores, né, John Hus, Wycliffe, Lutero, Calvino. Até Isaac Newton escreveu um comentário das profecias tendo essa abordagem da Bíblia. Então, não é necessariamente uma abordagem nova, mas é uma abordagem que foi deixada de lado. Especialmente porque no século XVIII, um homem chamado John Darby, ele criou um sistema de interpretação da Bíblia chamado dispensacionalismo, que se espalhou para os Estados Unidos na Bíblia de estudo Scott Field. Então, como que a gente vê essas bestas? Eu queria colocar as imagens ali que eu trouxe poucas imagens. A imagem número 1, besta que sai do mar, né? O livro do Apocalipse diz que a besta que sai do mar, ela parece com leopardo, ela tem 7 cabeças e ela tem 10 chifres. Então a próxima imagem, eu gostaria que passasse, é a número 2. Nós percebemos no capítulo 12 de Apocalipse um dragão que também tem 7 cabeças. Esse dragão, ele persegue a igreja e claramente o dragão alude a Satanás. Essa besta que sai do mar é aliada do dragão da história para poder perseguir o povo de Deus. E o falso profeta, que também é a besta que sai da terra. Então, é uma imitação, uma contrafação da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Próxima imagem. Nós podemos perceber que o livro do Apocalipse ele é amplamente fundamentado no livro de Daniel. Daniel tem uma visão de uma estátua, essa estátua fala dos reinos do mundo, depois no capítulo 2 da visão, depois no capítulo 7 os animais. E você pode perceber que essa besta que sai do mar, ela parece com leopardo, ela tem pés de urso, ela tem boca de leão. Então existe uma íntima relação entre elas, é uma continuação. E nós podemos dizer que são reinos que existiram na história e que perseguiram o povo de Deus. Próxima imagem, pode passar para a próxima. O simbolismo, né? O próprio livro de Daniel, ele dá a chave hermenêutica para a gente saber. Besta é o quê? Bestas são reinos, né? Mar é o quê? Multidões. 10 chifres. Da Apocalipse 17, você vai perceber que eram as tribos bárbaras. 7 cabeças, os impérios do mundo, né? Desde o primeiro... pode passar a próxima. Nós temos ali uma lista das tribos, a próxima. Nós temos... Próxima. Nós temos a lista das cabeças aí, Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia, Grécia. Então são os reis que vão seguir o povo de Deus. Próximo. Então, no caso, a nossa interpretação é que essa besta é Roma pagã e Roma papal. Inclusive, a Bíblia do Estudo de Genebra concorda, né, com essa interpretação, que a besta que sai da terra é Roma, pagão e papal. Próximo. Aparece um período de tempo muito importante, que são 42 meses. Nós, historicistas, nós temos o princípio dia-ano. Então, baseado em Daniel 9, que tem a profecia das 70 semanas, aquela profecia famosa, que começa 457 a.C. e vai até o batismo de Cristo, a morte de Cristo e o apedrejamento de Estevão. São 70 anos, 490 dias, que dão 490 anos. Então, é um princípio de ano. Lá no Apocalipse aparece 42 meses. Pode colocar o próximo. Que começa no ano 538 com a supremacia papal. O imperador Justiniano, ele deu autoridade ao bispo de Roma, que se tornou o líder, né, da igreja mundial. E essa supremacia foi tirada por Napoleão Bonaparte, né, no ano de 1798. Esse período é exatamente 1260 anos. O tempo em que os mártires foram perseguidos e, infelizmente, a igreja medieval ela causou mal aos santos. Próximo. Os santos foram perseguidos. Próximo. Esse é o Papa Pio VI, né, que foi deposto. Próximo. Tá bom. Pode tirar as imagens. Isso aí é o Francisco Ribeira, né? Pode tirar. E a besta que sai da terra, nós acreditamos que é o império mais poderoso do mundo hoje, que tem poder para curar essa enfermidade que foi dada no império de Roma papal, né? Roma papal perdeu seu poder. Então, nós acreditamos que o império mais poderoso hoje ele vai restaurar o poder e se unir, né? Estados Unidos, a igreja romana e o dragão são, lembra que eu disse, a trindade satânica para perseguir o povo de Deus. Essa é a nossa interpretação resumida do Apocalipse. E a questão do milênio, nós acreditamos que Jesus vai voltar literalmente a essa terra, visivelmente, o evangelho vai ser pregado a todo mundo, essa é a missão da igreja.
enquanto o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus que prega com poder, Satanás intensifica a sua perseguição. O livro do Apocalipse deixa claro que o povo de Deus é selado com o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e a lei de Deus no coração, e também o povo de Satanás, vai haver apenas dois povos, né? O povo que vai seguir a besta, que vai ter a marca da besta, esse povo vai receber a marca da besta, vai adorar a besta, então, que só vai ter dois grupos. Então, quando chegar esse momento, o evangelho foi pregado a todos, todos tomaram sua decisão, Jesus volta à terra, as pragas, pouco antes disso acontecer, são caídas, a terra fica no estado de destruição completo. Então, 1 Tessalonicenses 4,17, acontece um arrebatamento literal, os mortos em Cristo são ressuscitados, depois disso os vivos são transformados, ambos são arrebatados para o céu junto com Jesus. Aí João 14 se cumpre, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa do meu pai muitas moradas, tal, nós vamos ficar para sempre com o Senhor. São levados para o céu, passa o milênio, os santos no céu, após o milênio acontece o juízo final e a descida da Nova Jerusalém, que aparece lá em Apocalipse 21. Resumidamente... Então o milênio é no céu. O milênio é no céu. Tá bom. A partir do próximo bloco você vai ver essas mesmas questões expostas e defendidas ou criadas por meio de perguntas e respostas, tá bom? Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só e ficou faltando falar da enquete. Na página do programa na internet, vejamsó.com.br, você tem uma pergunta, obviamente baseada na sua opinião agora, antes de ouvir os convidados, né? A pergunta é: os salvos passarão o milênio? Primeira resposta: na terra. Segunda resposta: no céu. Terceira resposta: não sei, né? Ou em algum outro lugar, né? Em Andrômeda, por exemplo. Então você vota no N, nenhuma das anteriores. Votou na enquete, está concorrendo ao presente da Agrade, que hoje é o livro, né, do Larry Titus, Teleios, o Homem Completo. Então hoje se fala muito de integridade, né? Mas integridade no sentido de você ser completo. Esse aqui é um livro da Graça Editorial, publicado há alguns anos atrás, e o autor é o Larry Titus, que já esteve aqui no programa, doou o livro dele para a gente sortear. Nós vamos sortear para você em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o debate. Conosco hoje o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista. Mais uma vez a gratidão por ter viajado e estado conosco. Sua primeira pergunta, pastor Marcos. Ok, eu queria mencionar dois textos para formular minha pergunta. O primeiro texto é Daniel, capítulo 7, quando Daniel vai fazer registro daquilo que ele vê e ouve a respeito do final dos tempos. Quando nós chegamos em Daniel 7, versículo 27, ele diz assim: o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo do céu, os reinos daqui, ele faz essa observação, os reinos debaixo do céu, aqui na terra, serão dados ao povo do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. À luz desse texto, o Daniel deixa claro para nós que haverá um dia na história em que os reinos deste mundo serão entregues aos santos do Altíssimo. O outro texto que eu quero mencionar para formular a pergunta é o texto de Apocalipse 20, quando a Bíblia menciona que os crentes reinarão com Cristo durante 1000 anos. E ele não menciona só uma vez, em 6 versos, ele menciona 5 vezes, para dar ênfase nisso. 1000 anos, vão reinar 1000 anos, e ele vai batendo na tecla durante 1000 anos, procurando ser o mais específico possível. Quando ele não quer ser específico, inclusive no próprio texto, ele fala: Satanás será solto por pouco tempo. Então ele não faz contraste entre muito tempo e pouco tempo, ele fala 1000 anos. Quando ele quer ser genérico, ele fala pouco tempo. A minha pergunta é a seguinte, pastor Patrick: quando é que os reinos deste mundo serão entregues aos santos do Altíssimo? Quando isso vai acontecer? E a segunda pergunta, como a Bíblia diz, eu entendo que será no milênio e os crentes vão estar aqui reinando com Cristo. Na explanação do irmão, o Senhor disse que os crentes estarão no céu. Só que o texto fala que eles vão reinar por 1000 anos. Como contar 1000 anos num lugar onde o tempo não é contado?
Então são duas perguntas, certo? E são duas perguntas. A primeira, quando os reinos deste mundo, em que momento isso vai acontecer? E o segundo? Em segundo lugar, entendendo que isso daqui vai ser no milênio, e o pastor mencionou que vai ser no céu, como pode existir 1000 anos no céu se lá o tempo não é contado? 3 minutos, pastor Patrick. Ok, interessante a pergunta. Nós temos um sistema no Antigo Testamento, um sistema profético que se chama profecia clássica. Então a profecia clássica, boa parte dela é condicional. Então o povo de Israel foi o povo escolhido de Deus, certo? Recebeu as promessas, alianças, e Deus tinha um plano para Israel, geograficamente posicionado no lugar estratégico do mundo, a encruzilhada do mundo, entre 3 continentes. Deus ali gostaria que, através da bênção que Ele desse ao seu povo e a fidelidade do seu povo, o mundo todo viesse a conhecer a verdade. Mas, infelizmente, o povo de Deus não foi fiel, essas promessas não puderam ser cumpridas aqui no planeta Terra. É claro que o livro de Romanos, capítulo 11, fala que no final do tempo haverá algo muito especial com o povo de Israel, um reavivamento espiritual, e o povo, Deus ainda tem um plano para Israel ainda, antes da volta de Jesus. Mas essas profecias como Isaías capítulo 2, que fala que o mundo inteiro iria fluir para Israel, iria pedir para ouvir, essas profecias elas vão se cumprir quando a capital do universo se tornar Jerusalém. Porque Jesus falou que foi para o céu para preparar uma cidade para nós. E o livro do Apocalipse, a cronologia, depois dos 1000 anos, essa cidade desce sobre a terra. E você percebe pelo livro de Zacarias que ela vai pousar exatamente no Monte Moriá, onde ficava o templo, onde ficava a cidade de Jerusalém. Então isso vai se cumprir, Marcos, isso vai se cumprir depois do milênio, onde Jesus vai se assentar no trono de Davi e ele vai reinar eternamente e cumprir todas as promessas para o seu povo. E a questão de existir ou não tempo no céu, isso não é uma questão revelada na Bíblia, certo? O céu é um lugar literal, pode ser perfeitamente um planeta distante da nossa galáxia, e lá existe, se existe um sol, existe o tempo, sim. Então, eu acredito que perfeitamente é possível contar o tempo no céu, sim. Deus é um ser que não é limitado ao tempo, certo? Apesar de ele agir dentro do tempo. Mas o ser humano e os seres angelicais, acredito eu, que existem no tempo, sim. E o tempo existe no céu, sim. Isso não é uma questão tão clara na Bíblia, dizendo na Bíblia, não existe tempo no céu. Então, minha resposta é essa. Todas essas promessas elas vão se cumprir depois do milênio, quando a capital do universo, o trono de Deus vai estar aqui, sobre o planeta Terra. Então, acredito eu que a capital do universo vai se mudar do céu aqui para o planeta Terra. E a questão do tempo, não vejo nenhum impedimento para que ele seja contado lá no céu também. Muito obrigado, pastor Patrick. Os comentários do pastor Marcos Samuel. O pastor Patrick não respondeu, pelo menos ao meu ver, satisfatoriamente o que eu perguntei, porque uma vez que João diz que nós vamos reinar por 1000 anos, anos, dias, semanas são contados a partir da esfera, nós estamos num planeta que gira. E esse planeta, à medida que ele gira em torno do seu próprio ponto dia, a partir que ele gira em volta do Sol, ele conta anos. Uma vez que na esfera celeste nós não vamos ter esse planeta, uma vez que o pastor está propondo que nós estamos fora da Terra, então não há mais contagem de dias, de aniversário, ninguém vai falar, eu estou aqui, olha, eu tenho 1000 anos de idade. No céu não tem essa contagem. Isso é tão claro que, da perspectiva bíblica, o próprio Pedro diz que, para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Por quê? Porque o tempo não é contado da perspectiva dele. Tempo, dia, semana e ano só faz sentido da perspectiva humana. Só pode ser contado na perspectiva humana. Isso significa que se para nós podermos reinar durante 1000 anos, nós temos que estar aqui na Terra, porque pode ser contado. A única referência que nós temos para contar ano é o Sol e a Terra girando em torno desse sistema aqui. Uma vez que nós vemos no livro de Apocalipse, uma série de eventos sendo trabalhados, nessa esfera aqui da Terra, não faz sentido eu precisar reinar no céu. Aliás, os crentes nunca receberam promessa de que vão reinar no céu. No céu há um Senhor só. Um só é o Rei, é Cristo. Os crentes vão reinar aqui nessa terra. Jesus disse isso para a igreja, Jesus disse para os discípulos. Quando nós olhamos em Mateus 19, o Senhor Jesus diz claramente, quando eu voltar, ou na palingenesia, o termo que ele vai usar, na regeneração de todas as coisas,
eu vou me assentar em trono e vocês vão se assentar comigo para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele fala isso no momento em que ele instaura o seu reino aqui nessa terra e a história começa. O texto aqui também de Daniel, que eu mencionei, deixa bem claro que os reinos deste mundo serão dados aos santos de Deus. E uma vez que depois do milênio vem o estado eterno, depois do milênio, tudo que a Bíblia menciona é novos céus e nova terra. Não é dado para ninguém reinar. As profecias do Antigo Testamento precisam do período milenar para encontrar o seu cumprimento. Sem isso, não faz sentido essas promessas serem feitas de maneira tão clara aqui. Então, para mim, está muito claro na Bíblia que o milênio existe, será o momento em que o reino deste mundo vai ser entregue aos santos do Altíssimo. Em segundo lugar, a duração desse reino é 1000 anos, porque é aqui na terra que o tempo é contado. Fora daqui não dá para contar isso. Muito obrigado, pastor. Bom, agora é a vez do pastor Patrick fazer a primeira pergunta dele. Legal. Por uma questão cronológica, eu achei que a gente ia começar pela questão das bestas. Como quiser. Pastor. Seria mais interessante, mas já que a gente está no milênio, vamos falar sobre o milênio, certo? O pastor Marcos disse que não existe uma função, se eu não estou equivocado, para os santos fazerem lá no céu. Mas o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 20, diz que, 20 verso 4, diz assim: vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, durante os 1000 anos, o que os santos farão é julgar. 1 Coríntios 6 nos diz assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Vocês não sabem que haveremos de julgar anjos? Então, pastor Marcos, uma das funções do milênio é julgar. Por que os judeus e as pessoas, segundo o dispensacionalismo, o milênio vai ser passado aqui juntamente com os salvos, é isso? E aquelas pessoas que atenderam ao segunda chance que elas tiveram, né, após o arrebatamento secreto, e os judeus, é isso? Certo. Então, o que essas pessoas estarão julgando? Né? E você, se eu me lembro bem, você disse que não haverá nada para que elas façam no céu. 1 Coríntios 6, né, eu acabei de dizer, e também tem outros versos que eu queria citar: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E os anjos que não conservaram suas posições, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, vai haver um momento em que o povo de Deus vai julgar as pessoas, julgar os anjos, e esse julgamento, obviamente, os salvos não terão poder de condenar, mas esse julgamento, ele vai acontecer no milênio. Qual que é a pergunta, pastor? E segundo a visão é no céu. A minha pergunta é a seguinte, desculpa o enrolo, mas vai se tornar bem claro aqui. A pergunta é a seguinte: o que as pessoas que estarão no milênio aqui na Terra estarão fazendo? E se elas estarão julgando quem? 3 minutos. Ok. Quando o pastor menciona as pessoas aqui da Terra, eu vou, a partir da perspectiva dispensacionalista, entender que durante o milênio estão 2 grupos, judeus, que sobreviveram ao período tribulacional e há uma conversão nacional e encontram Cristo e entram no milênio. Esse é um grupo. O segundo grupo são as pessoas que se convertem durante a tribulação e adentram também o milênio fisicamente, e sem passarem pela morte. Então nós temos aí a igreja que se converte, a igreja os crentes que se convertem durante a tribulação adentram o milênio e vão ser súditos durante esse período. Nós temos os judeus que também entram fisicamente durante o período milenar e estarão aqui na terra. E aí nós temos a igreja ressurreta, que volta com Cristo. Essa promessa de reinar, os textos que o pastor está mencionando, tanto em 1 Coríntios, quando fala de julgar anjos, quanto fala o texto que eu mencionei de Mateus, quando fala dos judeus, os discípulos tentando para julgar as nações, nem todos receberão poder, o privilégio de fazer isso. O próprio Senhor Jesus disse: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
O próprio Apocalipse capítulo 3, no início ali, ele fala para algumas das igrejas, ao vencedor darei o privilégio de julgar as nações. Então, o que acontece? Quando eu mencionei que no céu as pessoas nunca aparece crente julgando ninguém no céu, não há nenhum texto fazendo referência a isso. Quando eu falo de julgamento, isso acontece na terra, sim. Há um tribunal que é instaurado no começo do milênio, à luz de Mateus capítulo 25, versículo 41, quando Cristo volta e ele separa ovelhas de cabritos, e então ele diz para os cabritos malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, e ele fala para os que são à sua direita: entrai no reino preparado para vocês. Ao adentrar para o reino, nós temos então 2 grupos que entram fisicamente, quando mencionei judeus convertidos, igreja que se converte na tribulação e igreja que volta glorificada. A igreja glorificada, ela sim, ela recebe autoridade para julgar os anjos caídos, uma vez que durante o milênio não há atuação de demônios aqui. Nós vemos Satanás sendo aprisionado durante 1000 anos, e nós vemos os ímpios sendo mortos e lançados no inferno, e vemos os demônios sendo restringidos totalmente. Termina ali. Então agora, quando nós entramos no milênio, os súditos do rei, que voltaram com ele, a igreja ressurreta, voltará e durante todo o milênio terá a função de governar. Então nós teremos um mundo que precisa ser reconstruído ao longo desses 1000 anos. Então nós teremos crentes que serão vereadores, governadores, presidentes. Nós vamos julgar na esfera legislativa, na esfera judicial, na esfera religiosa. Nós estaremos ali. A igreja ressurreta para isso. Ok? Mas não no céu, aqui na terra. Concluiu? Concluí. Obrigado, pastor. Tentei, pelo menos. Vamos lá, pastor Patrick, seus comentários. Ao meu ver, a resposta não foi suficiente pelo seguinte: os textos falam claramente que anjos seriam julgados. E você aplicou como seres humanos em posição de autoridade aqui no planeta Terra. Bem... Não falei isso. Foram que vão julgar os demônios. Os demônios. Anjos seriam anjos caídos? Anjos caídos, sim. Ok, agora eu entendi. Então, peço perdão. Então, ok, foi respondido. Bem... se nós vemos uma cronologia na Bíblia: pregação do Evangelho, volta de Jesus. A volta de Jesus, em nenhum momento ela aparece dizendo que vai ser secreta. Muito pelo contrário, nós temos textos dizendo assim: será no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O livro do Apocalipse fala que o cavaleiro branco ele vem vencendo com os anjos, Apocalipse 19. Eis que venho nas nuvens e todo olho verá. Alguns falam o olho da fé, mas eu nunca vi o ouvido da fé, porque fala com trombetas, enfim. Não existe, ao meu ver, base bíblica para dizer que Jesus voltará 2 vezes, uma secretamente e uma visivelmente. Então, eu creio que depois da pregação do Evangelho, Jesus volta, e quando Jesus volta, tem um texto muito interessante em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que fala que depois da ressurreição, o Senhor descerá dos céus, nós seremos, os vivos serão transformados e arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A terra vai estar completamente devastada. As 7 pragas que vão cair, elas vão destruir nosso planeta Terra. Então, dizendo o texto que nós vamos ser arrebatados para o céu, e Jesus dizendo que nós vamos estar para sempre com Ele, que Ele preparou um lugar no céu, nós entendemos que nós vamos para o céu, ficar 1000 anos com Ele, julgando. E depois Satanás fica preso, como o pastor Marcos disse, diz a simbologia que ele é acorrentado, que ele é preso por um anjo que tem a chave. E lógico, isso é simbólico, ele está preso porque ele não pode tentar a ninguém. Depois disso, acaba esse período e o livro do Apocalipse descreve a cidade santa descendo sobre a terra. Então, nosso posicionamento nessa cronologia é esse. Nós não vemos aqui uma base para dizer que haverá um arrebatamento secreto, depois haverá um período de 1000 anos aqui na terra e depois ir para o céu. Nós acreditamos diferente, mas essa é a nossa posição. Muito obrigado, pastor. Pastor Marcos Samuel, sobre segunda pergunta. O pastor Patrick mencionou que o milênio acontece no céu. Isso. E que a igreja estará lá no céu. Sei que o pastor não mencionou, presumo que os incrédulos não estarão durante o milênio.
Estarão mortos. Estarão mortos. A minha pergunta é, o texto de Apocalipse 20, verso 3, diz o seguinte, que Satanás será aprisionado durante os 1000 anos para não seduzir e enganar as nações. Que nações são essas se elas estão mortas e os crentes estão no céu? Uau! Ótimo. 3 minutos, pastor. Legal, muito interessante. No final do período do milênio, acontece a segunda ressurreição. Nós temos lá em João, capítulo 5, verso 28, que existem 2 ressurreições. A ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Então, lá em Tessalonicenses 1, verso 4, 1 Tessalonicenses 4, 17, nós vemos que existe uma ressurreição. Quando lemos o livro do Apocalipse, especialmente aqui o capítulo 20, também aparece aqui a ressurreição. Bem-aventurado. Exatamente. A ressurreição dos ímpios no verso 5, capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E no verso 13 também nós vemos, aqui deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e a lei entregaram os mortos que nele havia, foram julgados. Então, nós vemos aqui uma ressurreição. Então, os ímpios eles serão ressuscitados no final do período de 1000 anos. E quando eles forem ressuscitados, Satanás vai sair para enganá-los, para arregimentar uma batalha, uma última batalha contra Deus, seu povo e sua cidade. Eu havia citado que a Nova Jerusalém ia descer. Então, essa batalha final, nós historicistas vemos o Armagedon, a batalha final, no final do milênio. Então, nesse momento, acontecerá também o juízo final, segundo o nosso entendimento. A cronologia aqui, a gente segue a cronologia exata do Apocalipse, né? Capítulo 18, Babilônia cai. Capítulo 19, Jesus volta. Né? Capítulo 20, o milênio. Então, nós temos aqui, depois do milênio, o juízo de Deus. Nós vemos aqui fogo consumindo. Então, você bem sabe que nós não somos imortalistas, nós acreditamos na imortalidade condicional. Então, esse fogo que descerá após o juízo, ele vai consumir os ímpios, a terra será purificada, e aí acontecerá novo céu e nova terra, a nova Jerusalém descerá sobre a terra, e aí Jesus reinará com os santos eternamente no trono de Davi. Nós seguimos essa cronologia do livro do Apocalipse. Essa é a minha resposta. Muito obrigado. Seus comentários, pastor. Pastor Patrick não respondeu nada do que eu perguntei. Nada? Eu não perguntei nada disso aí. A minha pergunta foi bem simples. Os incrédulos morreram. Os crentes estão no céu reinando por 1000 anos. Quem são as nações que o diabo engana? O pastor não respondeu isso que eu perguntei. Segundo lugar, mortos ressuscitados. Então, se eles morreram, ressuscitaram, Sim. E Satanás está enganando eles por quê, se eles estão condenados? Qual o propósito? Não há propósito nenhum nisso. Em segundo lugar, se essas pessoas ressuscitaram, e o senhor está mencionando, respeitando a cronologia do Apocalipse, não está respeitando, porque está pulando trechos aqui e fazendo uma costura. Preste atenção, se as pessoas ressuscitaram, ressurreição implica que esses incrédulos receberam um corpo indestrutível para poder ser punido no lago de fogo. Como é que essas pessoas podem se rebelar contra Deus e no final do Armagedon cair fogo do céu e as matar de novo? Será uma terceira ressurreição? Não, elas serão destruídas. Aqui não tem mais. Ele crê na mortalidade da alma. Então, mas aí nós ferimos outros valores da Escritura muito específicos. Por exemplo, nós temos aqui, se voltar no capítulo 16 do livro de Apocalipse, ele vai mencionar, capítulo 14, vai falar sobre pessoas que vão ser condenadas pelo Senhor, verso 10 do capítulo 14. Essas pessoas beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de Deus, serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do tormento dessas pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Eles não têm descanso nem de dia e nem de noite. Então não pode terminar. Se for uma coisa, eles ressuscitaram, caiu o fogo do céu, os matou e tudo acabou, não faz sentido nenhum. Porque o texto vai falar que, lá no Apocalipse 20, que essas pessoas que não estão no livro da vida vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre e perecerão por toda a eternidade. Satanás só pode enganar nações aqui na terra.
E no céu não poderia, não teria como enganar ninguém no céu. Seria um absurdo defender isso aqui. Creio que o pastor Patrick não está defendendo isso. Para enganar, para ele ser preso e impedido de seduzir as nações, significa o quê? Que existem nações que podem ser seduzidas, que são incrédulos, que no final se rebelam contra Satanás. Então a cronologia do livro de Apocalipse, ele é muito simples. O pastor tinha mencionado lá essas duas voltas. Isso é um equívoco muito comum que as pessoas levantam. Não há duas voltas. Arrebatamento, Jesus não volta. Ele está nas nuvens. Volta é estar aqui. Eu não posso vir a esse programa, eu não posso dizer voltei ao programa Vejam Só, se eu chegar só até a Avenida Ipiranga. Voltar é chegar aqui. Então, volta de Cristo acontece só uma vez, que é no final da tribulação. O arrebatamento secreto. A volta de Jesus não, é visível, todo olho verá e não tem como negar isso aí. Muito obrigado, pastor. Nós vamos para o intervalo. Na volta, vamos ouvir a segunda pergunta do pastor Patrick. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta e vamos continuar o debate, hoje em formato com tempo definido para as respostas e comentários. Segunda pergunta do pastor Patrick, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok, legal. A gente começou pela conversa, a gente falou do fim, né, que é o milênio e as coisas finais. Agora eu gostaria de falar sobre as bestas, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar. Então, nós vemos no livro de Daniel ali uma sequência muito importante. Um sonho no capítulo 2, como a estátua. As partes da estátua, elas se relacionam com reinos, impérios deste mundo. Depois no capítulo 7, 4 animais. Depois no capítulo 8, mais 2 animais. Essas bestas representam sempre reinos, certo? Então, quando nós vamos para o Apocalipse, as figuras de linguagem do Apocalipse são baseadas no Antigo Testamento. E algumas delas vêm do livro de Daniel também. Então, eu gostaria que o pastor Marcos respondesse o seguinte: por que a besta que sai do mar e a besta que sai da terra não são reinos, são pessoas, na visão dele? Ok. A pergunta é bem simples de responder. O livro de Tessalonicenses, capítulo 2, o anticristo é atribuído como um homem. O texto fala assim: então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo, ao orientar os Tessalonicenses, diz assim: vai se levantar um homem, não um reino, um homem. E ele fala assim: esse homem se opõe contra tudo que se chama Deus, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Então ele fala, é uma pessoa que vai colocar um trono literal, físico, dentro do templo que vai ser reerguido em Jerusalém, e ele vai se assentar nesse lugar. E apoiando essa ideia de que é uma pessoa, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 13, ele diz assim: quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, o Senhor Jesus diz que é um homem, e chama ele, olha, esse homem é o cumprimento, é o príncipe, narrado em Daniel capítulo 9, verso 27. Surgirá o príncipe de um povo, e aí ele vai mencionar, o que vai fazer o acordo de paz. Então, a Escritura não nos deixa dúvida. É um homem. O anticristo é um homem, ele é um político, provavelmente ele é um gentil, à luz do texto que fala de ele emergir do mar, em capítulo 13 de Apocalipse, e capítulo 17 deixa explícito para nós que mar é entendido como nações. Para mim me aparenta ser isso, um gentil, não um judeu, um político, porque ele vai reinar sem paz, à luz de Apocalipse 6, quando fala que o anticristo surge no cavalo branco com um arco, mas sem flechas. Então ele é um político. Paulo chama ele de homem da verdade, diz que ele vai ser condenado, inclusive, então não daria para fazer isso com o reino. Em relação, eu não sei se o pastor perguntou do falso profeta, posso? Pode falar, claro. Em relação ao falso profeta, da mesma forma, o livro de Apocalipse, no capítulo 13, vai falar sobre ele e menciona ele dizendo que ele exerce a autoridade na frente da outra besta e seduz as nações. Ele faz prodígios, ele é capaz de curar, ele é capaz de fazer uma série de eventos, ele é capaz de limitar o comércio.
Então não há dúvida que o livro de Daniel apresenta impérios, uma sucessão de impérios à luz do sonho de Nabucodonosor e assim por diante. Isso para mim também é claro, mas nós temos como o principal aqui uma pessoa. O próprio livro de Daniel, acho que o meu tempo ainda dá, chama ele de chifre pequeno e fala que esse chifre se levanta e fala e tem boca de homem e fala insolência. Então Daniel diz, é um homem. Jesus diz, Paulo diz, é um homem. E João escreve no Apocalipse e diz, é um homem. Então impérios surgirão, mas aqui está relacionado a 2 homens. Muito obrigado, pastor. Ok, legal. Pastor Patrick? Maravilha. Entendi agora a colocação. Homens reinam impérios, né? Uhum. Especialmente o livro de Daniel, o quarto animal, ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras que tiraram o poder do Império Romano. O Império Romano não foi destruído por um outro império, foi destruído pelas tribos bárbaras. É interessante dizer que essa ponta pequena, ela derruba 3 chifres. Uhum. E nós percebemos que quando o Roma papal foi estabelecida, lá na Itália, no Vaticano, 3 tribos bárbaras foram eliminadas. Então, essa íntima relação do animal terrível com 10 chifres, né, essa ponta pequena que representa o líder, né, desse império, que é tanto um império quanto um poder religioso também, aparece lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, né, de uma maneira que, no meu ver, é um pouco bem clara. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, essa besta, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo que é semelhante à besta. Blasfêmias contra Deus, foi-lhe dado que pelejasse contra os santos, perseguisse os santos. Depois vem a besta da terra e essa besta que sai do mar. Então nós temos uma íntima conexão aqui entre um reino, um império, claro, liderado por um homem, sim. Mas o anticristo, nós vemos lá também, uma coisa interessante que eu queria dizer, é que lá em 1 Tessalonicenses 2, fala que o anticristo, ele vem com a eficácia de Satanás. Essa palavra que fala quando ele vem, sabe qual é a palavra? Parousia. Uhum. É uma palavra técnica que quer dizer, que é utilizada para a volta de Jesus. Então, dá a entender que o anticristo vai, inclusive, falsificar a volta de Jesus. Em toda essa confusão política, religiosa, perseguição contra o povo de Deus, impérios e homens que reinam esses impérios, tentando impor a marca da besta sobre as pessoas, tentando impor uma falsa adoração, nós percebemos até o próprio Satanás imitando a volta de Jesus. Então é assim que nós compreendemos. Muito obrigado, pastor Patrick. Pastor Marcos Samuel, uma terceira pergunta do senhor. Ok. Uma das evidências claras que são pessoas, são 2 pessoas. É claro que pessoas estão sobre impérios, o anticristo formará o seu, mas de maneira alguma nós podemos perceber que esses impérios já aconteceram. Então, quando o pastor Patrick situa aí os 10 chifres já caíram, Roma e tudo mais, a cronologia do livro de Apocalipse não permite que nós façamos isso, uma vez que esses eventos acontecem posterior a uma série de eventos aqui de selos que foram abertos. Então, a minha pergunta é a seguinte: como esses eventos podem ter acontecido já na história? Se o Apocalipse capítulo 13, que fala do anticristo e do falso profeta, vem imediatamente após o que acontece no capítulo 12, em que faz menção de uma festa enorme no céu, e os que estão festejando lá são salvos pelo nome do Cordeiro, salvos por Cristo. Como é que Apocalipse 13 aconteceu, se nenhum dos eventos anteriores estão presentes? O senhor entendeu a pergunta?
Na cronologia do livro de Apocalipse. Certo. Então, vai abrir um selo, 2 selos, ele vai abrindo uma série de selos aqui acontecendo. E depois vão ser tocadas trombetas. Ok? Então, depois da 7ª trombeta, vem o capítulo 12, e então o capítulo 13, que fala do surgimento do anticristo, uma pessoa, e do falso profeta, uma pessoa. Certo. O pastor mencionou que isso aqui já aconteceu, que o anticristo já se levantou e derrubou 10 chifres e tudo mais, que aconteceu no Império Romano, com as tribos bárbaras e tudo mais. A minha pergunta é, como isso já pode ter acontecido lá atrás, no passado, se os eventos narrados de Apocalipse, capítulo 2, até agora, não estão presentes? Certo. Tá bom. Entendi. Eu não quis dizer que isso já aconteceu no passado. A besta que sai do mar, ela é uma continuação do Império Romano. A questão dos chifres que caíram, isso aconteceu no livro de Daniel, com o animal terrível, que tinha 10 chifres, 3 caíram, enfim. Lá no livro do Apocalipse, o enfoque do capítulo 13 realmente é no final dos tempos. Porque nós pastor, vemos tanto as 7 igrejas, quanto os 7 selos, quanto as 7 trombetas, como uma descrição da história do povo de Deus, durante a história do mundo. Certo? Nós não somos futuristas. Todas essas 3 sessões do livro, elas têm que ver com a história do Deus. Depois, um ponto-chave no livro do Apocalipse é o capítulo 12. A partir do capítulo 12, a ênfase do Apocalipse, segundo a interpretação historicista, passa a ser o fim dos tempos. Então aparece o dragão que persegue o povo de Deus. No capítulo 12, dá uma passada muito rápida na história de todo o povo de Deus. Né? Jesus nascendo, depois a igreja sendo perseguida, a igreja sendo levada ao deserto. Depois do capítulo 13, a besta que sai do mar, ela é um coadjuvante, ela é um ajudante do dragão a perseguir o povo de Deus. E a besta que sai da terra apoia a besta que sai do mar. Então, se eu entendi bem a pergunta, esse poder que ele existiu no passado, mas ele a sua ferida de morte vai ser restaurada. Então ele vai voltar a agir no futuro, certo? A besta que sai da terra, que seria os Estados Unidos, vai novamente poder a besta que sai do mar, que representa a Roma papal. Então esses poderes vão dar as mãos e eles vão impor, no caso, a marca da besta sobre todas as pessoas. Mas os filhos de Deus, eles vão receber sobre si a marca, o selo e a marca de Deus, né? Que é o Espírito Santo gravando a vontade de Deus no coração do ser humano. Isso aí. Eu não sei se eu entendi corretamente a resposta, mas o pastor menciona aqui que, inclusive, que a besta que surge da terra seria os Estados Unidos. E nós teremos muita dificuldade de enquadrar isso nesse texto de todas as formas. O versículo 15 diz que a besta conferiu poder para que uma imagem falasse, tivesse fôlego de vida. Não consigo ver, não há mostrar isso na história tendo acontecido com os Estados Unidos, nem agora. No futuro. Também não está falando de um império fazendo isso, está falando de uma única pessoa. Diz que ele seduz. Não está falando que eles seduzirão, não está falando de um império, está falando de uma pessoa. Está dizendo que essa pessoa, a besta, né? O falso profeta. Pode ser uma pessoa, pode ser um império. É uma pessoa. É uma pessoa. O texto fala assim que ele fala ele parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, ele fala que ele realiza prodígios, ele fala que ele leva as pessoas a cultuarem. Se aplicar isso daqui a uma nação, por exemplo, principalmente a nação americana, que se diga de passagem, eles não falam como cordeiro. Eles dão ordens no mundo. É assim que eles têm demonstrado. Muitas pessoas têm essa repulsa desse espírito americano, às vezes, de achar que é o dominante do mundo. O texto aqui mostra o contrário, que essa figura é uma figura mansa, é uma figura pacífica, aparenta ser um cordeiro. Então, se eu fosse procurar uma nação no mundo, os americanos seriam os últimos a se enquadrar nesse perfil aqui. E também, quando eu menciono aqui da cronologia, nós temos no capítulo 11 a menção de que a besta, ela mata dois homens que vão surgir.
as duas testemunhas que Deus vai levantar. E isso mostra claramente um único homem exercendo esse poder para ser adorado como Deus. Por isso, Tessalonicenses fala, ele se ostenta como sendo o próprio Deus. Ele se senta num trono querendo que as pessoas o aclamem como Deus. Então, apesar de nós queremos discutir o capítulo 13, nós precisamos observar que tudo isso aqui está numa sequência. Todos os selos vão acontecendo, catástrofes e mais catástrofes. Não dá para nós situarmos o capítulo 13 em algum momento da história passada, presente, mas apenas no futuro, e teremos que situar isso aqui exclusivamente a pessoas. Porque uma das falas do irmão era que as bestas teriam um papel de coadjuvante, não é? Mas o anticristo vai ter um papel principal, e aí você tem falso profeta apoiando esse. Satanás sai de cena durante esse período aqui final. Por isso que ele surge no poder de Satanás, mas não é mais Satanás agindo. Bom, vamos à terceira pergunta do pastor Patrick. Ok. É um assunto correlato, né? Não é um assunto diretamente assim. Eu gostaria de perguntar sobre as 70 semanas. Deixa eu desenvolver aqui. Ó. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 20 em diante, aparece uma profecia de 70 semanas, certo? Essa profecia é fundamental na profecia, tanto no dispensacionalismo, quanto no historicismo ou futurismo também. Essa profecia das 70 semanas, ela diz assim: sabe e entende desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas será morto ungido, já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, a ideia de que o milênio vai se passar no céu, e essa ideia que depois do milênio, quando será o juízo final, ela é baseada no seguinte: Jesus Cristo, ele é o centro da profecia. Então, essa aliança que ele fez firme com muitos foi a sua morte na cruz, derramando o sangue da aliança por nós. Então, o dispensacionalismo, ele tira a última semana das 70 semanas e ele joga para o futuro. Então, depois do arrebatamento secreto, haverá um período de 7 anos. Então, a minha pergunta é a seguinte, tem a ver com o milênio, por isso que eu fiz essa pergunta. Por que o dispensacionalismo tira essa última semana da profecia das 70 semanas e joga ela para o futuro? Né? Com que base? Por que faz isso? E se, ao fazer isso, ela não corre o risco de tirar exatamente a última semana onde acontece o sacrifício de Jesus na cruz? Não corre o risco de tirar todo o simbolismo da morte de Jesus por nós, que já estava previsto no livro de Daniel tantos anos antes disso acontecer? Você entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. 3 minutos, então. Em primeiro lugar, o dispensacionalismo, ele só segue o que o texto está dizendo. Ele não saca a última semana aleatoriamente. O texto manda fazer uma contagem. O anjo diz, deve ser contado da seguinte forma: 7 semanas, 62 semanas. E ele para. Ele não fala 7, 62 e 1. Ele fala 7, 62 e para. Ok? Fica em silêncio. Então, nós contamos exatamente assim. Desde o ano 445, quando há a ordem lá para voltar, para poder reconstruir Jerusalém. E então, nós vamos contar 7 semanas, ok? De anos. E depois nós vamos contar mais 62 semanas. É errado dizer que o dispensacionalismo defende, ou desculpe, não sei se foi isso colocado, se no final eu entendi corretamente, mas o pastor mencionou que Cristo morre na 70ª semana. Isso não acontece. Aqui nesse próprio texto, mostra que ele morre ao final da 62ª. Então ele fala 7 e 62. Ele fala, e o ungido príncipe será morto. Ok? Ele não coloca o rei morto dentro da última. Quando ele vai falar da última semana, ele vira e fala de um tratado de paz. E ele fala, então o povo de um príncipe que há de vir,
Olha como fala o verso 26. Depois de 62 semanas será morto ungido. Então, ao final das 62 semanas, dá perfeitamente. Se nós fizermos uma conta, não dá no momento aqui agora, mas de 445, 3 de março de 445 até o ano 32, dia 25 de março de 32, nós temos as 62 semanas proféticas cumpridas. Aí fica faltando uma semana. E nós não sabemos como começar. O anjo mandou contar, mas a última ficou em aberto. Como é que nós sabemos? O versículo 37 vem e fala: ele fará aliança com muitos por uma semana. Então, essa semana nós sabemos que começa com a assinatura de um tratado, feito pelo anticristo. Certo. Como o anticristo não surgiu, esse tratado não foi assinado, nós não podemos começar a contagem dessa última semana. Eis aí uma das razões, na pergunta do debate, como identificar o anticristo. Há nítidas evidências aqui. Nós podemos identificar quem é o anticristo, porque o anticristo fará um tratado de paz com a nação de Israel. Quando eu falo nós, eu estou dizendo os crentes posterior ao arrebatamento. Nós, se tivéssemos acesso hoje, se o anticristo estivesse vivendo entre nós hoje, nós não saberíamos quem ele é. Nós só vamos saber quando o tratado de paz for assinado. Mas como a igreja é arrebatada antes, nós não vamos ter como dizer para o mundo, ok? Por isso ele vai ser facilmente reconhecido e aclamado. Então, a última semana, ela começa com um tratado de paz firmado pelo anticristo. Dá para identificar ele por causa disso, dá para identificar ele porque ele mata as testemunhas, dá para identificar ele porque ele vai se assentar no templo, porque ele vai perseguir os judeus. Há uma série de fatores que nos mostram como identificá-lo. Legal. Só uma perguntinha. Bom, eu acho que o senhor vai abordar isso no comentário. Se não abordar, eu faço a pergunta. Seus 3 minutos, por favor, pastor. Legal. Estou aprendendo um pouco mais sobre o dispensacionalismo, né? Como o dispensacionalismo interpreta essa profecia tão fantástica. Bem, foi dito que a palavra aqui, ungido, será morto, né, ao fim das 62 semanas. O texto bíblico diz assim: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas, que dá 69 semanas. Uhum. Depois dessas 69 semanas... 62, né? 62. 62 mais 7. 62. No verso 26. Exatamente. Uhum. Depois dessas 62 semanas mais 7, será morto ungido. Não que será morto no final, então que será morto depois. Ao término dela. Eu concordo que esse texto ele é um pouco truncado, assim, ele é um pouco difícil de entender. Mas depois não necessariamente é no final. Aí o texto continua dizendo assim: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, haverá guerras, desolações. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição está determinada perante eles. Quem fará firme aliança? O ungido. Então, a sua morte será depois das 62 mais 7, que 69 semanas. Firme aliança não é ungido, né? É o príncipe. Aqui tem só um artigo no hebraico, fala ele. Então, nós entendemos que esse artigo se refere a ungido. Então, o ungido fará firme a aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é fazer cessar sacrifício e oferta de manjares? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o sacrifício, ele era a oferta. Então, quando ele morreu na cruz por nós, no mesmo momento a Bíblia declara que o véu do templo se rasgou. Então, o tipo e o antítipo se encontraram. Então, nós entendemos que essa aliança é a aliança de Jesus com o ser humano, ungido, e que ele morre no meio. E olha que interessante, se a gente pegar o ano 457 antes de Cristo, que foi o ano que saiu o decreto de Ataxerxes, 457 mais 490 dá certinho, ano 27, ano 31 e meio, ano 34. Morte de Jesus no meio da semana. Sorel, será que eu posso só, no texto que ele está falando, só um complemento?
O pastor está dizendo que ele, no verso 27, é Jesus. Olha o que acontece com ele no final do versículo. Até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. Qual é a destruição que vai ser derramada sobre Cristo? Você quer fazer essa pergunta? Eu quero. Tá feito. Por favor. Ok. O senhor pode responder? Qual é a destruição que vai ser derramada sobre Cristo? Certo. Tá bom, vamos lá. E o texto diz que ele virá como um assolador, abominável. Por favor, explique para nós. Ok. Então vamos ler o texto. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Por que esse texto é difícil de entender? Porque ele fala de três coisas. Ele fala da aliança, ele fala do ungido e ele fala também da destruição. Então, você percebe essas três coisas andando junto. Olha o padrão. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas, e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Jesus aqui, ele misturou, a profecia aqui, ela se mistura, porque ela está falando ela foi escrita para judeus, então ao mesmo tempo, nós acreditamos que ela fala da destruição de Jerusalém, e ao mesmo tempo, ela fala das 70 semanas. Mas qual a destruição sobre Cristo? Sim, o padrão que a gente vê é o início do verso aqui está falando sobre o ungido, o final sobre Jerusalém. Ele é Jerusalém? Não, aqui ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, aí fala das semanas, certo? Isso aqui está falando do ungido e do príncipe, mas o verso aqui, ó, as praças, as circunvalações reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso aqui nós vemos que isso está falando de Jerusalém. Sim, mas no verso 27, que o irmão menciona, fala assim, ele fará aliança com muitos. Está falando ele. E está relacionado ao verso 27 que fala, ele quem? O príncipe do povo que há de vir. Você vê esse padrão em todos os versos. 70 semanas, a ungido não estará. Aí o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Seu fim será num dilúvio, e haverá guerras e desolações. Então, nós entendemos assim, a metade do verso está falando sobre Jesus, sobre o ungido, o final está falando sobre a cidade de Jerusalém. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, o ungido. Depois, até que a destruição está determinada e se derrame sobre ele, é Jerusalém. Então, você percebe nos 3 versos falando sobre destruição. Então, Jesus fará uma aliança para que as pessoas voltem a sacrificar? Oi? Jesus vai fazer uma aliança para que os judeus voltem a sacrificar? É isso? Não. O texto está falando assim, ele fará aliança com muitos e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Ele fez um acordo que permite sacrifício e agora interrompe o sacrifício. Como Jesus vai fazer isso? Não. A aliança, no caso, é a aliança eterna, Jesus morrendo na cruz, certo? A metade do texto fala sobre Jesus, a profecia de tempo que fala sobre Jesus. A outra metade do texto está falando sobre a cidade de Jerusalém. Nós entendemos dessa forma. Desculpa, mas não tem como nós fazermos isso, porque o texto fala assim, ele, o tempo inteiro, não fala nada, nesse versículo aqui, tem como acrescentar cidade. No verso 24, sim, ele fala, mas aqui ele fala, depois de 62 semanas, ao término de 62 semanas, logo após ela, o ungido será morto, cumpriu isso. E já não estará, cumpriu isso, Jesus foi ao céu. E o povo de um príncipe, não o príncipe ainda, mas o povo dele, o príncipe há de vir, o texto fala. O povo destruirá a cidade. Quem são? Os romanos, no ano 70, com o general Tito. O seu fim será num dilúvio, ok? Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, o príncipe, fará aliança com muitos por uma semana. Uma semana, a 70ª semana de Daniel. Período que está limitado aos 7 anos do livro de Apocalipse. Na metade da semana, o anticristo fará cessar o sacrifício. Por quê? Porque os judeus vão entrar em acordo de paz com ele e ele vai interromper isso. E aí Jesus fala, quando isso acontecer, quem estiver no campo, não volte. Quem estiver na casa, vá embora, não venha buscar capa. O próprio Jesus diz assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, esse texto aqui,
no templo, então quem lê entenda. Não dá para aplicar Jesus isso aqui de forma nenhuma. E o texto fala que ele vai fazer isso até que a destruição determinada sobre ele venha. Não há destruição determinada sobre Cristo, mas sobre o anticristo, sim. Vocês dois já falaram sobre isso, obviamente um não vai mudar a opinião do outro, mas você de casa pode inquirir os dois, se você ficou com alguma dúvida a respeito do assunto. Tanto o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, lá de Bragança Paulista, quanto o pastor Patrick de Almeida Siqueira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos dois meu muito obrigado. E o contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br, à sua disposição, para tirar dúvidas, mandar e-mail, fazer convites. Está lá, é só ir na aba Convidados do site do programa, vejamsó.com.br. Vamos ver quem vai ganhar o livro, né, Teleios, o Homem Completo. Carlos Bezerra da Silva, de Barra do Garças, lá no Mato Grosso. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só. Isso aí.